Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, sejam bem-vindos ao Projeto Olhares. E novamente está com um convidado maravilhoso hoje. E eu tenho que tecer um elogio a esse convidado. Ele foi meu primeiro mentor aqui no LinkedIn. Foi ele que botou a pulga na minha orelha e começou a fazer o LinkedIn na minha cabeça. Eu tinha acabado de ser demitido de São Paulo, encontrei esse jovem rapaz aí, o Roberto Vasquez, e ele me deu a oportunidade de conhecer o LinkedIn. Então, gente, ó, liga o relógio, coloca a lenha na fogueira, prepara aquele cafezinho e vamos conversar com o Roberto Vasquez. Seja bem-vindo, Roberto! Vamos falar de colecionismo e você é o cara. Um detalhe, você coleciona o quê? Deixa aqui nos comentários só pra gente saber. Agora, Roberto, eu preciso de você. Pega os seus carrinhos lá e começa a contar umas historinhas, porque o pessoal agora vai ficar emocionado. Gente, quando eu conversei com o Roberto sobre a questão dos carrinhos, eu me emocionei, tá? Se eu me emocionar aqui, vocês me desculpem, porque as histórias são lindas. Né, tem algumas coisas assim, principalmente, às vezes não precisa ter muito valor monetário, gente, precisa ter o valor sentimental, né? E no colecionismo ano passado, no nosso grupo, perdemos um amigo muito querido, vítima da Covid, né? Bem no início, em maio, um dos maiores colecionadores e customizadores. São aquelas pessoas que pegam um carro simples e transformam em algum item especial que tenha significado para ele. Inclusive, um dos meus textos, um dos últimos textos no LinkedIn Pulse, eu falo sobre essa parte do colecionismo e eu faço essa homenagem ao Vander, porque o Vander era uma pessoa, um artista, né? Então, eu mostrar aqui para vocês, né? Então, para quem conhece aí de nome de antigamente, né? A VASP, isso aqui foi feito pelo Vander. É um carro de serviço de aeroporto na época da VASP, e ele tinha criado de outras companhias aéreas, eu acho que tinha até da Varig, né? E o Vander, quando nos deixou, a coleção dele foi uma coleção vendida pela família, e eu tive a oportunidade de adquirir este item, porque é um item de recordação da pessoa, uma pessoa que eu convivi, que eu estive na casa, né? que você conheceu toda a coleção e toda a pessoa, o que era a coleção para ele, né? Ele ia além dos carrinhos, né? Ele ia além, ele tinha, eu lembro, ele tinha máquinas de fliperama em casa, então o Vander tinha um conhecimento sobre coisas antigas, né? Muito maior que o meu. Então, um encontro é sempre um aprendizado, né? Estava falando agora há pouco de coisas que remetem à infância, né? A gente está falando de. Eu lembro que um dos filmes que sempre me marcou muito, porque eu achava o bichinho fofinho, mas não podia encostar na água, né, Denis? Se caísse uma gota de água, virava um pandemônio, né? Então, no filme do Gremlins, né, para quem Nossa, não é lindo, assistiu ou gente. volta a assistir, tem esse Fusca que eu esqueci o nome do personagem que dirige o Fusca lá na série, né, no filme. Então, esse é para remeter mesmo a um filme lembrança, né? E eu acho que dentro da coleção de filmes, o que mais remete a Disney para mim, infância dentro de um carrinho, nada mais nada menos que o nosso querido Herbie, né? Então, esse não fala, né? Esse não fala, esse daqui ele tá muito, muito assim, vamos dizer assim, estático, né? Mas Mas fala pela história, pela ele lembrança. representa toda a sessão da tarde da minha vida, né? De quantas vezes diante da TV numa sessão da tarde eu tive o prazer de assistir, né, os filmes do Herbie se meu Fusca falasse, né? Então, E ele tá na Disney Plus, tá completa. Tem uns 4 filmes dele lá. é Inclusive bom, até o último, tá? bom saber. E por um lado tem as coisas que remetem à infância, ou se não, itens que remetem muito à adolescência, né? Quando a gente está começando a crescer, que a gente está começando a ter os hormônios, quando a gente está começando a prestar atenção nas outras coisas além do futebol, né? Então, na minha adolescência, na década de fins de 80, começo da década de 90, quem nunca achou lindo os esportivos, os carros nacionais esportivos, né? E aí um deles, que era o Escort, né, XR3, que a gente fala, né, Denis, que era o Olha nosso os sonho. detalhes do carrinho. Esse aqui é uma versão de polícia europeia, né, mas enfim, é um Escort, né, que é idêntico ao Escort XR3 que a gente tinha pelas ruas do Brasil, que a gente ficava fascinado de falar, nossa, olha, um Escort, né, ou como tinha o Cadete, ou como tinha um Gol GTI, que eram os esportivos, né, e o colecionismo
talvez hoje ele possa me ajudar a imaginar como poderia ter sido o sonho daquela fase de ter tido ou não um carro como esse, né? Da mesma forma que o colecionismo permite estar perto de algumas coisas que nós estamos distantes, né? Então, como eu falei, eu sou muito fã de Porsche, né? Na minha coleção, eu tenho algumas preciosidades de Porsche dos anos 70 que eu gostaria de ter num tamanho natural, porque... Olha que linda! Né? Então, são carros que permitem sonhar, né? Muito que tem gente na coleção, principalmente dos carros, é assim. Tem gente que vai falar assim, você tem esse porque você não pode ter um de verdade. E na verdade não é só a questão, porque tem gente que tem o de verdade e tem a coleção das miniaturas. Então não é por um motivo de que você não possa ter que você vai colecionar. O fato de colecionar é de estar perto de algo que você gosta. Como tem gente que coleciona camisas de futebol e não torce para todos os times. Então, assim, eu conheço corintiano que tem coleção de camisa, mas ele tem coleção de todas as camisas. Todas que ele puder ter autografado, até do time adversário ele terá. Então isso não está atrelado com o fato de que eu sou um corintiano. Isso está atrelado a um gosto, está atrelado a um sonho de se ter. A gente pode até brincar, às vezes pode ser que ele gostaria de ter sido um jogador de futebol vestindo todas aquelas camisas. Não é ser um torcedor. Isso remete ao sonho dele de infância, de que, poxa, eu gostaria de ter sido um jogador, né? Então, alimenta a nossa criança interior dele. De alguma forma, isso é para a gente manter a alegria, né, de poder compartilhar. Né? Eu não tenho filhos, eu tenho 4 sobrinhos, e os meus sobrinhos hoje eles entendem o que é essa paixão do tio. Inclusive um deles já fica perguntando, tio, qual é o valor deste daqui? Por que este tem um valor X e este tem um valor Y? De você poder também estar passando conhecimento para a criança entender que aquilo vai além de um brinquedo, e o que é o colecionismo, né? Então, um dos meus sobrinhos hoje já iniciou a coleção dele, quis comprar 2 carrinhos meus, né? Que não é dado, né? Porque a gente também não tem que dar, tem que ensinar a criança que não é o dado sempre, né? Tem que saber dar valor. Então, se ganhou um dinheirinho do pai ou do avô, tá ali o cofrinho, ensina, tem um valor. Se você quer o carrinho, você negocia, me faça uma oferta. E assim a gente começou esse relacionamento com as crianças, né? De entender o valor do que tem na mão. Depois entender o valor se aquilo tem outro valor além do dinheiro. O valor de estar no quarto, o valor de conquista. Eu comprei do meu tio o carrinho, né? Então acho que isso enche de orgulho a criança. Os recursos, depois a gente verifica de onde vem, se é do pai, da mãe, mas o importante é a administração do recurso. Tirou do cofrinho, comprou, né? Então o colecionismo ele abre muitas portas para todo mundo. Com certeza, aqui, respondeu pra gente aqui, Beto, que legal. Professor Denis, eu tenho 150 cartões postais da cidade e história de Minas Gerais. Que sensacional! Maravilhoso! Olha, uma coisa, Silmar, eu tenho vontade, eu tenho um desejo, eu gostaria de fazer de carro o roteiro da Estrada Real, né? Nossa, é lindo. Eu comecei a fazer, mas não deu para ter ido até o final, até em Ouro Preto, não. Eu parei. Eu gostaria... Fui registrando. Mas vai dar para fazer ainda. Sim, pretendo ainda fazer esse trajeto, passando as cidades históricas, mas fazendo a Estrada Real. E quem sabe ainda tenha cartões postais para eu ir comprando e ter uma coleção. Tem. Você vai passar aqui do lado de Juiz de Fora, que é onde eu moro. Aí, eu tô vendo. Então, quem sabe, né? Denis avisa. Ela falou com a gente também, Roberto, o engenheiro Bianco gostava também de beber martini. Olha só, eu não sabia. Pode ser. Tá vendo que legal? O Joaquim falou aqui, eu colecionador de conhecimento e tenho muitas histórias de qualidade e realizações, mas de ajudar ao próximo, saber como colecionar virtudes e bondades humanas no amor a Jesus Cristo. Perfeito, é isso mesmo. Você está transformando e está melhorando as pessoas, Joaquim. Parabéns. Exatamente. Esse é um princípio da mentoria. Você poder colecionar os conhecimentos e pegar essas suas qualidades, Joaquim, transformar ela em realizações para ajudar o próximo. Acho que... Lembra que eu falei que o dia que você jogou para o universo, o negócio do Globo? Não fui eu, tá? Não estava nada programado, tá? Olha só.
Eu vou procurar o globo magnético para o Roberto, olha só. Isso, mano, manda o link, pode mandar lá no LinkedIn ou no Insta, pode sim, manda que eu vou querer olhar. Aí ela lembrou aqui, ó, que o meu Fusca falasse. Perfeito, ele tá na Disney Plus. É lindo, é maravilhoso. Ele fazendo aqueles sinais, não vou não, né? Sabe, é muito legal, é divertido demais. É muito Sim, criança, sim. né? Falta a gente recuperar esse lado criativo, né, que ele mostrava, né? Igual ela fala aqui, ó. Muito interessante mostrar o valor das coisas que para as crianças. Aí, ó. Aí, Roberto. Aí falou que é linda, deve ser a coleção dela, que ela tá falando. E a Laura fala com a gente aqui, ó, que eu também coleciono imãs de cada cidade. Bilhetes e ingressos, cartões postais, moedas e outros itens relacionados à viagem. Pois é minha vida. Cada um carrega a história e a energia de cada lugar. E eu consigo me transportar no tempo e espaço. Muito legal. Sabe o que é o mais Sim. interessante, Roberto? É que as coleções, né, ela te gera uma sensibilidade e ela te gera uma válvula de escape, né? Porque você, Concordo. por exemplo, você está triste, você está meio isolado, você foi chamar a atenção do chefe, você vai lá, pega para eu, por exemplo, às vezes eu estou chateado, eu vou lá, assim, pego o meu disquinho, vou lá ler, sabe? Viajar, tentando sair um pouquinho fora da rota. Eu vou colocar até, falando disso, eu vou te dizer que a minha coleção ela estava parada, toda encaixotada, porque a vida vai causando algumas mudanças, né? E, enfim, me trouxe para casa dos meus pais de volta. E com isso, vindo para cá, ficou tudo encaixotado. Então, o fato de estar encaixotado já te faz esquecer. Você já não tem as miniaturas na sua frente, você acaba esquecendo. E a primeira, acho que as 3 primeiras semanas da quarentena imposta pela pandemia, quando chegou no Brasil, impactado o trabalho, você não pode sair de casa, você não tem, eu não estava em um trabalho fixo para uma empresa, eu estava só com a parte da mentoria, e aí as pessoas cortam porque ninguém sabe como vai ficar, tudo incerteza. Eu fui buscar nas miniaturas, né, essa questão de reaviver as coisas. Eu cheguei num ponto, na verdade, né, quando eu comecei a desempacotar algumas, nós tivemos a perda desse amigo do Vander pela Covid. E a verdade é que o meu desânimo momentâneo foi tão grande que eu pensei em vender tudo e não colecionar mais nada. E Faz isso não. então, e aí eu tinha recém conhecido um colecionador de outros itens além do que as miniaturas. E o pouco que a gente já estava, assim, estávamos conversando e ele comprou um item meu, ele falou: Roberto, a gente mal se conhece, a gente se conheceu faz pouco tempo, mas eu já vi o quanto você representa na cena do colecionamento, o quanto você tem conhecimento e eu tô aprendendo muito com você. E é sempre uma troca como a gente faz. Ele me ensinou muito de outros tipos de coleção que eu não tinha conhecimento. Então, conversando com ele, e ele falou isso: não desista, não desista. E foi o que segurou as pontas durante toda a pandemia depois. Porque aí o que aconteceu? Eu comecei a aproveitar, não dá para sair de casa, tá todo mundo surtando, tá todo mundo fazendo compras compulsivamente por aí, e então eu comecei a garimpar itens, com uma, né, eu falei, eu não tenho nada para fazer mesmo, vou ficar no computador, o que eu vou fazer? Vou garimpar. E aí eu comecei a garimpar, e durante a pandemia a minha coleção dobrou de tamanho. Olha. Posso dizer, dobrou de tamanho. E aí com isso eu decidi fazer os ajustes. Aí foi onde você fala do desapego, Denis. Eu comecei a olhar para a coleção de um tempo e falei, pô, este aqui é legal, este é diferente. Pô, esse aqui eu já tenho tanto tempo, 10 anos aqui, já não preciso mais dele. Já me satisfez todo o conhecimento que eu precisava desse carro, né? E aí eu comecei a dar o chamado giro de coleção. Então, o que é o giro de coleção? Eu tenho temática, e aí eu falei assim, eu preciso arranjar uma temática para colecionar, né? Inicialmente eu pensei que eu ia fazer uma coleção focada em filmes. Então, esse aqui é um item, é uma miniatura que representa uma cena de um filme do 007, né? Do filme
Eu esqueci o nome do filme, tá em inglês, Denis. Depois a gente até falou o nome, acho, um dia, né? The Living Daylights. Vive duas vezes, né? Duas vezes, né? Como é que só se vive duas vezes? Acho que é isso mesmo. 07 só vive. E aí eu falei, acho que eu vou fazer isso. Eu acho que eu vou montar uma coleção do 007. Eu vou ter todos os carros do 007. E eu achei, não é isso, não quis. Fui pesquisar antes de ter, fui ver quais eram os itens, quanto demandaria, quantas unidades, quantos carros por filmes que saíram. É isso que eu digo, você vai e estuda, você faz todo um planejamento. Eu falei, não quero, não vai ser isso. Aí passa para outro, eu vou querer os esportivos dos anos 60. Comecei a comprar as Ferraris, comecei a comprar algumas Mercedes. Também não é isso que eu quero. Então começa a gerar uma instabilidade até para você decidir o que você quer, né? E eu demorei, a gente passou um ano na pandemia, e desse um ano de pandemia eu consegui fechar um tema para mim novo. Agora tem um mês, eu decidi que eu quero ter na coleção veículos conversíveis dos anos 80 a 90. Então assim, eu especifiquei o que são os carros, são conversíveis, então sem teto, dos anos 80 a 90. Então, assim, fica mais fácil delimitar tempo, né? E vamos dizer, seria tempo e espaço, mas não, a gente está delimitando tempo e tipo. Então 80 a 90 do tipo conversível. Isso facilita. E tem muito nesse período, né? Tem muito. Europeu e americano tem muito. Brasileiros a gente tinha basicamente Nacional Puma, Miura, que eram os esportivos fora de série que eles chamavam. A gente vai teve do Cadete, teve o Escort conversível, né, que também era outros. Eu acho que eu lembro de um videoclipe do Gabriel Pensador, né, que era a música do Playboy. E a música do Playboy ele gravava justamente com o Escort conversível, né, mostrando o poder do Playboy para a época, né. Acho que era XR3 Luxo, não era? Uma coisa assim, Advance. Não lembro qual que era o modelo. Eu lembro que era caro na época e competia muito com os importados. Eu acho que naquela época, acho que qualquer esportivo nacional era muito caro. Muito caro, né? A maioria da população andando aí talvez de Fusca, né? De Gol. Ó, tá mandando você fazer isso mesmo, Roberto. Mandar o link para ela depois. Para você fazer o negócio e pegar o Globo, tá? Aí vem ela aqui, ó. Eu comecei também a fazer ER, mas também trecho de finalizar, quem sabe não demora. Para você ir na Estrada Real. Demora um pouquinho, que você vai pegar Petrópolis, vai até Ouro Preto, né? Vai passar por toda a cidadezinha, caminho de pedra, de chão. Eu olhei, acho que são 1.400 quilômetros. Isso mesmo. A Estrada Real é linda mesmo, com certeza. Tem muito bicho, muito animal, tem lobo-guará, tem um monte. Aí é total Denis, que ela falou que a viagem é interessante. Aí vem ela de novo falando aqui, ó. Roberto, você vai passar a colecionar folhas e frutos quando você estiver viajando pela Estrada Real. Puxa vida, olha, eu espero colecionar só as fotos delas, viu? Porque eu tenho de um princípio assim, os frutos tudo bem, as folhas que estiverem no chão e as flores eu não vou ter coragem de arrancar, eu vou só bater uma foto, né? Mas com certeza deve ser um caminho lindo. E se tiver cachoeira, então, deve ser um espetáculo. Tem muito. Porque você vai ter casos que você vai ter que pegar, por exemplo, às vezes você ou vai de moto ou vai de carro, né? Porque tem alguns lugares que você vai ter que passar de carro mesmo, ou moto, se você quer desviar de algum lugar para conhecer, tirar uma foto de uma fazenda, tem muita pinguela, então é divertido, você explora, né? E tanto é que o sonho é ter um utilitário para fazer isso, assim. Meu sonho mesmo era que nem essa Land Rover aqui, comprar uma TD 90, uma 110 não precisa, que é muito grande. Com uma 110 dá para colocar uma cama atrás e dormir, então já vira camping o carro, né? Mas dá para ter um planejamento desse, assim, acho que um 4x4 deve ser legal para entrar nas pinguelas, assim, eu gosto. Com certeza. Mata-burro, tudo isso. As minhas coleções me fizeram sentir menos falta de rodar o mundo durante a pandemia. Resgatei muitos itens, arrumei eles e fiz seleção. Tudo isso preencheu muitos momentos que pareciam eternos. Sabe que sensacional? A sensibilidade, né? É a sensibilidade. E o Joaquim nos presenteou com uma mensagem, que era aí.
A vida é uma coleção de muitas virtudes e boas lembranças, mas a força divina é a gratidão pela vida. Com certeza, a gente vai colecionando, a gente vai para cada um pedacinho, né? Vai pedacinho, vai juntando e você vai se conectando. Né? Exatamente, Joaquim. E é um caminho fantástico mesmo, Roberto. Vai se apaixonar. Ó, tá? Já tem um convite já aí. É assim, quem já foi e conhece, se puder dizer para mim, tem cachoeira, tem aventura e tem queijo. Tem muito. Tem que ter muito queijo. Porque se tiver muito queijo. Tem muito doce. Doce de goiaba, doce de pêssego. Tem algumas rapaduras especiais, tem tudo. Mas, Roberto, diga lá. Você trabalha com muita questão da acessibilidade e o colecionador tem muita acessibilidade. Semana passada eu conversei com a Milena e ela falou um termo interessante, eu estou passando aí para você também, que é sobre o ter. Ela falou sobre transparência, empatia e respeito. Só que eu quero acrescentar, pela nossa conversa aqui, a resignação. Como é que funciona esse comprometimento para ajudar a todos? Tem essa premissa mesmo dentro do colecionismo? Eu acho que, como todo lugar, vai ter dependendo de quem que é a pessoa, né?